Graça e paz daquele que vive para todos sempre. Nós estamos falando da metodologia do culto. Nós estamos falando de expressão de adoração nos cultos. É muito importante. Nós estamos falando várias coisas. Nós falamos que da nossa crença, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós cremos em adoração espontânea, nós cremos em adoração com o corpo, com gesto, com danças, nós cremos em adoração profética, atos proféticos, nós cremos que o Espírito ele está movimentando-se, ele está operando. Eu disse que nós somos pentecostais, não no sentido clássico, aquele pentecostalismo antigo, quando começou o pentecostalismo no Brasil, em 1910, 1914, em que um pentecostalismo engessado, que tem só um ritmo de música, aceita a banda apenas, não aceita aplausos, tem usos e costumes com nome de doutrina. Nós não estamos falando em absoluto dessa maneira de ser pentecostal, certo? Nós somos pentecostais porque nós cremos no que houve, no que aconteceu e no que está acontecendo desde então, no dia de Pentecostes. Ou seja, nós cremos que o Espírito veio e se manifestou de forma gloriosa ali no dia de Pentecostes. 3.000 pessoas foram salvas. Alguns achavam que aqueles homens estavam bêbados devido à ação do Espírito Santo. Então nós cremos em avivamento, nós cremos em fogo do Espírito, nesse sentido de fervor espiritual, de orar, de cantar com fervor espiritual, de externar emoções através do nosso culto, certo? Não um culto somente de mente, mas nós cremos que para ser um culto racional não precisa ser um culto engessado. Nós podemos fazer um culto racional, isso é, saber o que estamos fazendo e saber para quem estamos fazendo, com emoção, com alma, com espírito, certo? Então, dentro desse viés da nossa metodologia, eu quero falar alguma coisa aqui, algumas coisas que nós não fazemos. Então a primeira coisa que nós não fazemos, eu escrevi aqui na apostila, não orar sentados. Eu não quero dizer que a oração ela só é respondida através de um método, de uma forma, ajoelhado ou outra coisa. Não, nós podemos orar sentados, ajoelhados, deitados, certo? Nós podemos orar em qualquer lugar, né? Eu não creio que é necessário um lugar específico para orar. Eu me lembro de ter gravado um vídeo falando para as pessoas orar no Espírito. Uma pessoa religiosa veio e falou: eu não concordo, porque para você orar no Espírito você tem que fechar o olho, você tem que se concentrar, você tem que estar num lugar específico. Como orar no Espírito dirigindo? Como orar no Espírito num ambiente estranho? Olha a mente da pessoa, ela acha que ela precisa fechar o olho, que ela precisa pegar no tranco, que ela precisa se aquecer, e aí depois que ela estiver aquecida, como um jogo de futebol, então ela pode orar. Nós nascemos no Santo dos Santos, o Espírito de Deus está em nós, nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, certo? Nós não vamos forçar para ter Cristo, nós já temos Cristo, o Espírito já está em nós, e nós vamos começar as coisas no corpo. Isso não quer dizer que nós vamos estar só com o corpo se movendo, porque o Espírito está em nós, certo? Quando eu me refiro em orar sentado, eu não quero dizer que orar sentado é pecado, mas eu quero dizer que quando nós estamos na igreja, na hora do louvor, nós temos o costume de orar de pé, para ter liberdade, para se movimentar. Ora, se toda a igreja está de pé, por que você está sentado? Você está fora? Ora, na hora da oração, é oração na frente do altar, por que você não vai? Qual o problema com você? Se todos estão lá, por que você não está com todos que estão adorando a Deus? Você está fora disso, por algum motivo, alguma motivação sua. E se na hora da oração, a oração é ali de pé,
nas próprias cadeiras onde você está, por que você vai se manter sentado? Não tem sentido. Não tem sentido você se mover no culto individualmente se o culto é coletivo. O seu culto individual, você ora sentado, deitado. Agora, no culto coletivo, você segue a coletividade, você segue o mover. Então nós oramos em pé, certo? Nós oramos de pé. Agora, se você tem algum problema físico, algum problema de saúde, não há extremismos, não há fórmulas, não há legalismos. É óbvio que você pode orar sentado, é óbvio que você pode cantar sentado, desde que você tenha algum problema para isso. Agora, você é perfeito, você está ali em plenas condições e você está ali fazendo ao contrário do que todo mundo está fazendo, sem ter alguma dificuldade, sem ter alguma doença, sem ter alguma coisa que esteja te atrapalhando. Então nós oramos em pé, nós oramos, com movimentação, certo? Isso não quer dizer que você tem que ir para lá e para cá orando, isso quer dizer que você pode se movimentar na oração e você só fique sentado se você tiver algum problema que te impeça de estar em pé. Ou você não vá na frente na oração, caso também você tenha alguma coisa que te impeça de ir. 2. Não fazer fila de oração. Nós não fazemos fila de oração aqui. Por quê? Veja bem, sempre existem os preferidos. As pessoas têm isso na cabeça, que o obreiro fulano de tal, a oração dele é diferente. Aí faz a fila lá para o obreiro fulano de tal, 20 pessoas. Aí as pessoas não têm muita afinidade com o outro obreiro, ou acham que aquele obreiro não tem nada para apresentar. Ninguém vai naquela fila de oração. Isso aí é uma coisa que não pode acontecer no nosso meio. Até porque a oração é no nome de Jesus. Então não importa quem vai orar por você, mas importa que nome estão usando para orar por você. Então, eu vim de uma igreja que fazia isso nas sextas-feiras e tinha os obreiros preferidos, tinha 15 pessoas, 10 pessoas na fila deles, e nas outros obreiros não tinha ninguém. Ou seja, aí o outro obreiro fala, vem aqui que eu oro por você. Não, nós não temos que ter essas preferências simplesmente carnais e humanas. Então nós não fazemos fila de oração devido a isso, certo? Devido a essa preferência que as pessoas têm por julgar pelos critérios delas, obreiros que são, obreiros que não são, certo? Nós não temos que julgar ninguém, amém? Então, quando as pessoas forem para frente para orar, não se faz fila. Os obreiros oram e vão impondo as mãos e abençoando. 3. Cultos devem dar importância à oração. Então, a oração é quando nós invocamos o sobrenatural. É quando nós cremos no que foi pregado e no que foi cantado, e a oração é manifestar esse sobrenatural, trazer o sobrenatural. Então, nós damos importância à oração, certo? A oração com imposição de mãos, a oração no sentido de orar depois que termina a palavra, quando vai pegar a palavra nós oramos, e nós precisamos ter esse hábito da oração. O culto que não dá prioridade à oração, nós não temos aqui o culto da oração. Não, nós não temos esse sistema de culto de oração, porque nós acreditamos que todos os cultos, nós devemos inserir neles os momentos de oração. Momentos de oração que vão atrair o sobrenatural, o extraordinário de Deus, o cumprimento da palavra pregada, a realização daquilo que foi falado, daquilo que foi ensinado, daquilo que foi transmitido. Então, nós damos importância à oração nos cultos. Nos cultos é muito importante. 4. Vergonha. Nós não podemos admitir vergonha e timidez nos impedindo de fazer um culto a Deus da maneira correta. Mas eu tenho vergonha. Eu já ouvi muita gente falar isso. Poxa, eu vi o irmão lá levantando a mão, dando glória a Deus alto,
eu tenho uma vontade de dar um glória a Deus alto, mas eu tenho uma vergonha. Nós temos que quebrar isso de timidez, vergonha, seja de nós mesmos, do nosso jeito de ser, ou seja do demônio. Nós temos que repreender isso e não ter a vergonha. Nós temos que ser livres. Você está na casa do Pai. Você não tem que se importar com o que as pessoas vão falar de você, porque você não veio para cultuar as pessoas, você não veio para buscar a opinião das pessoas, você veio para adorar a Deus. Então, se você tiver vergonha, se você tiver timidez, o teu culto não vai ser um culto racional, um culto santo, vivo, porque a vergonha mata, a vergonha inibe, a vergonha coíbe. Você não vai fazer um culto vivo que agrada a Deus, certo? Então, vergonha, timidez, nós temos que quebrar isso. Nós temos que lembrar que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por nós, e Ele era o Filho de Deus, e Ele morreu praticamente nu na cruz, com todas as nossas vergonhas, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si tudo que não presta de nós e morreu, sem ter a vergonha. Agora, nós vamos chegar diante de Jesus, que tudo isso fez por nós, e nós vamos estar acanhados, amedrontados, intimidados, acuados, recuados, porque as pessoas vão falar algo. Não, nós temos que dar o nosso glória a Deus, nós temos que dar o nosso aleluia, nós temos que glorificar a Deus, nós temos que levantar as mãos se sentirmos de assim fazer. Nós temos que quebrar todo espírito de vergonha, de timidez, de cantar, de adorar o Senhor. Quem tem que cantar certo, quem tem que cantar perfeito são os ministros de louvor. Eles têm que cantar certo, perfeito, eles têm que ensaiar, eles estão fazendo para Deus. Agora nós que estamos aqui na nave da igreja, nós temos que adorar com o nosso melhor, sem ter vergonha, sem ter receio. 5. A posição social que você ocupa prejudica a sua adoração a Deus. Então, é o que nós estamos falando de Davi, que ele não se importou com sua posição de rei. Ao contrário, mesmo sendo rei, ele a adorou. Então não se prenda à sua posição social no momento da sua adoração, no momento do culto. No culto você não é advogado, você não é médico, você não é pastor, você é filho de Deus, você é servo do Altíssimo, você é filho ali. Por isso, você ore sem constrangimentos, você esqueça o que você é no mundo, você se torne como uma criança na presença do Senhor. Isso não vai tirar teu respeito, isso não vai tirar tua honra, porque respeito e honra vem através de nossas condutas, das nossas posições, das nossas ações, da nossa vida. Não se relaciona a nós termos uma adoração externada, uma adoração extravagante, certo? Então, nós não podemos admitir que nossa posição social no mundo e a nossa posição eclesiástica na igreja nos impeça de fazer alguma coisa a Deus, nem termos um sentimento de superioridade, dizendo assim: eu não preciso fazer isso porque olha a minha altura, olha o meu nível. Não existem níveis, nós somos todos filhos na adoração. No culto nós prestamos o culto a Deus e não há níveis de fulano que não precisa fazer, de Beltrano que precisa porque está começando. Nós somos adoradores e nós temos que nos portar e nos comportar de acordo com o nosso DNA, adoradores.